Eu, como apresentador, me vejo em uma agradável situação ao assumir um ponto de observação superior às outras partes, quis dizer planetas. Já que os seguintes acontecimentos se passam entre a Terra e a Lua, ou melhor, às vezes em uma, às vezes em outra, eu infringiria as leis da civilização interplanetária se, como apresentador, quisesse me colocar no ponto de observação da Terra ou da Lua. Para ser correto, afirmo que a Lua parece misteriosa à Terra, a qual da Lua pouco conhece. Na verdade, a Terra também é misteriosa aos habitantes da Lua, os quais da Terra tudo conhecem. Que a Lua conhece tudo sobre a Terra, os senhores saberão a partir da circunstância única de que existe na Lua um comitê para o estudo da Terra. Os debates do Comitê Lunar são muito curtos. O tempo em que se fala na Lua é muito restrito. Os habitantes lunares se alimentam, na verdade, de nada menos do que do silêncio de seus companheiros. Consequentemente, só muito contra sua vontade, eles interrompem esse silêncio. Vale mencionar, além disso, que um ano terrestre corresponde somente a poucos minutos na Lua. Aqui temos que lidar com o fenômeno da distorção do tempo, que, sem dúvida, é familiar aos senhores. Os equipamentos da Sociedade para o Estudo da Terra se constituem de 3 aparelhos: o espectrofone, pelo qual pode-se ouvir e ver tudo o que acontece na Terra; o parlamônio, com o qual pode-se transformar as maçantes conversas humanas em música para os habitantes lunares; e o terceiro, o oniroscópio, com o qual os sonhos dos terráqueos podem ser observados. A partir de agora, os senhores presenciarão uma sessão do Comitê Lunar. Abra a 214ª sessão do Comitê Lunar para o Estudo da Terra. Gostaria de dar as boas-vindas aos senhores Zofante, Quico e Peca. Depois que a Terra foi estudada em todos os seus detalhes essenciais, decidimos, de acordo com o desejo dos leigos lunares, ainda acrescentar alguns experimentos relacionados aos humanos. Desde o começo, ficou bem claro para a comissão ser esse material relativamente improdutivo. As amostras casuais dos últimos milênios ainda não nos permitem dizer se o ser humano seria capaz de evoluir. Nas nossas reuniões de agora em diante, tratar-se-á simplesmente de provar a hipótese de que ele é fruto da infeliz condição humana. Mas a causa dessa infelicidade divide as opiniões. Senhores, o Sr. Peca deseja tomar a palavra. Antes de entrarmos na próxima pauta da agenda, proponho darmos atenção ao recente mapa da Lua que acaba de ser publicado. Resultado das pesquisas dos professores Tobias Mayer e Georg Christoph Lichtenberg em Göttingen. Sou da opinião que o Comitê Lunar não deveria levar em consideração esse mapa da Lua. Observo que não aparece nele nem mesmo a grande cratera CY2802, na qual realizamos nossas conferências. Quem é Tobias Mayer? De acordo com o Arquivo da Terra, Tobias Mayer era um professor de astronomia em Göttingen, falecido já há alguns anos. O Sr. Lichtenberg finalizou os trabalhos dele. Proponho que recompensemos o Sr. Lichtenberg pelo seu interesse na pesquisa da Lua, fazendo dele o objeto de nosso comitê de pesquisa. Eu estou em uma agradável situação de poder lhes apresentar uma imagem de Lichtenberg. Mas aí estão 19 pessoas. Este é o pastor Lichtenberg, de Oberamstadt, próximo de Darmstadt, rodeado por sua querida esposa e seus 17 filhos. O menor deles é o pesquisador da Lua mencionado. Mas agora ele deve ter mais de 30 anos. Peço ao Sr. Quico que ajuste o espectrofone para Göttingen. Em Göttingen, ele não está. Agora é hora do silêncio. Londres. Ele está em Londres, no Teatro Drury Lane. Eles estão apresentando a peça Hamlet. O grande ator Garrick está atuando como Hamlet. Repousa-te. Repousa-te, espírito perturbado. Agora, prezados amigos,
Eu me recomendo aos senhores, com todo o meu afeto. E o que quer que um pobre homem como Hamlet puder fazer para expressar aos senhores o amor e a amizade, se assim Deus quiser, ele fará. Vamos entrar juntos. E ainda, os dedos sobre os lábios. Eu peço silêncio. O tempo saiu dos gonzos. Oh, maldição! Ter vindo ao mundo para endireitá-lo? Agora venham. Vamos juntos. Sua Majestade me recomendou para que eu desse ao Sr. Garrick o privilégio de conhecer uma das mentes mais brilhantes da Europa. Sua Majestade sabe muito bem que ele está realizando um desejo antigo ao possibilitar que eu conheça Garrick. Pois não? Anuncie-nos ao Sr. Garrick. Estou feliz por poder lhe dar as boas-vindas. Estou por demais arrebatado pela sua atuação para poder cumprimentar-lhe da forma que eu desejava. Alguns de meus amigos me alertaram para tomar cuidado ao vê-lo em cena. Eles temiam que, depois de minha volta, eu não conseguiria mais aceitar o teatro alemão. Não levarei a sério o que o senhor está dizendo? Ou o senhor acha que a fama de Iffland ou Eckhoff não chegou até nós? Só que, infelizmente, eles raramente têm a chance de interpretar um Lear ou Hamlet. Aqui, Shakespeare não é famoso, é sagrado. Desculpe-me, devo entrar em cena. Espero que os senhores do comitê não interpretem como um ato arbitrário o fato de eu ter desligado, mas creio que o nosso material está completo. Os senhores o viram na mais brilhante companhia. Ele foi considerado um hóspede da mais alta honra no Palácio Real Inglês. Visitou os grandes observatórios da Inglaterra. A rainha mostrou-lhe sua galeria particular. E agora, ele deve voltar a Göttingen para o pequeno apartamento cedido pelo seu editor, que o faz como retribuição pelo seu trabalho como escritor. Ele deve, como antes, ir até a sua janela, que agora parece servir para ele como uma substituição de um camarote no teatro. Será que os senhores não percebem que o sofrimento desse ser, com as intrigas da universidade, a inveja e o confinamento, irá deixá-lo amargo e transformá-lo em um misantropo antes da hora? Os senhores realmente precisam pesquisar a causa de seu infortúnio? Ela se chama Göttingen e está localizada no reino de Hanover. Eu gostaria de me contrapor à proposta de já pararmos nossas pesquisas neste ponto. Porque o professor, ainda que preso à limitação de sua pequena e preconceituosa cidade universitária, não a sobrevoaria bem do alto, nas asas dos sonhos? Parece-me uma oportunidade bem-vinda para provar minha hipótese e ativar o oniroscópio. Senhor Quico, por favor, se dirija ao oniroscópio e nos diga o que consegue perceber. Eu vejo o professor Georg Christoph Lichtenberg como ele vê a si próprio em sonho. Ele flutua bem alto sobre a terra, próximo a um velho, pelo qual ele parece sentir algo muito maior que o simples respeito. Quando vira seus olhos para esse senhor, ele é tomado por uma sensação irresistível de devoção e fé, e está prestes a se curvar perante ele quando esse senhor lhe diz: Você adora investigações sobre a natureza? Então dê uma olhada em algo que pode ser útil a você. Pegue esse mineral, examine-o e me diga o que você encontrou. Lichtenberg se vira e vê um belo salão com ferramentas de todos os tipos. Ele examina e toca a esfera, passa a ponta de um lenço nela, a balança, a escuta, experimenta contra aço, vidro e ímã. Mas todos esses testes somente mostram que ela vale muito pouco. Ele é meticuloso durante seu exame. Ele somou tudo e a soma resultante é 100. Mas nesse momento, o velho vem até ele, dá uma olhada no papel e o lê com um sorriso sutil que quase não se pode perceber. Mortal, você sabe o que estava examinando? Não, meu mortal, eu não sei. Saiba então que era nada menos do que a Terra inteira
em pequena escala. A Terra? Deus do céu! E os oceanos, com todos os seus habitantes? Onde eles estão? Eles estão pendurados aí no seu lenço. Você os limpou. E o esplendor da Terra? Como você pode perguntar assim? Isso é poeira. Alguma na sua manga. Mas eu não achei traços de prata e ouro, os quais fazem o mundo girar. Que pena. Eu acho que devo ajudá-lo. Saiba que você esmagou toda a Suíça, a França e a mais bela parte da Sicília. Você arruinou e revirou alguns milhares de quilômetros quadrados da África. E naquele painel de vidro, elas acabaram de cair lá, havia cordilheiras. E o que pulou no seu olho, se estava cortando o vidro, era o Everest. Temo que a imagem esteja ficando fora de foco. O sonho parece estar no seu fim. Deve estar amanhecendo em Göttingen. Até que enfim. O laboratório do professor. Nossa, como está abafado aqui. E as cortinas ainda estão fechadas? Ah, que ar fresco, que manhã linda. Mas essa poeira, ele se esbaldou enquanto eu fiquei fora por uma semana. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ah, não! A máquina de eletrização! Ah, sim. Essa é a minha punição por dormir até tarde. Mas por que todo esse choro? Você não está chorando por causa do prejuízo, está? Eu sei que você está chorando pela sua caixa de brinquedos. Você deveria ter visitado o museu do Sr. James Cox em Londres comigo. Lá você teria encontrado serpentes subindo as árvores, elefantes dourados com palácios em suas costas, porcos nadando para longe em espelhos. Acabo de me lembrar que eu queria lhe contar um sonho que tive hoje. Suspeito que certas dúvidas, as quais não admitiria durante o dia, se libertam nos sonhos. Para resumir, eu sonhei que estava no espaço, acima da Terra. É barrar com a carta. Bom dia, professor. O conselheiro de justiça enviou essa carta para o senhor. Eu lhe agradeço. Obrigado. Deixe isso aí. Eu não quero abri-la. O que poderia estar nessa carta? Você não conseguiria entender o que os senhores do seguro de vida escreveram. Eles lhe dariam dinheiro quando eu morrer. Eu não gosto de ouvi-lo falando assim. Minhas premonições são confiáveis. Pelo menos elas o foram desta vez. Você não quer fechar a janela? O vento está começando a ficar forte. Sim, e esse é um bem forte. Teremos uma tempestade de raios daqui a pouco. De qualquer maneira, não temos mais que lamentar a perda do nosso cilindro, porque em poucos minutos os mais belos raios serão enviados à nossa câmara. Agora, nós temos uma tempestade de raios em Göttingen, o que infelizmente nos obriga a desligar. Perdemos o contato por um ano terrestre com o nosso objeto de estudo, o Sr. Lichtenberg. O professor não se encontra no laboratório, mas sim no escritório de seu apartamento. Estamos passando por uma sintonização de nitidez para acompanhar a sua mão segurando a pena. Meu caríssimo amigo, você é e deve ser o primeiro a quem confesso isso. No último verão, eu sofri a maior perda da minha vida. Em 1777, conheci uma menina. Ela tinha pouco mais que 13 anos na época. Tal modelo de beleza e doçura eu nunca havia visto antes em minha vida. Na primeira vez que eu a vi, ela estava próxima da muralha da cidade vendendo flores para os transeuntes. Ela me ofereceu um buquê que eu comprei. Como eu sabia que a nossa cidade era uma verdadeira Sodoma, considerei tirar essa delicada menina de tal ambiente e a convidei para visitar a minha casa. Ela me disse que não iria com um homem para o quarto dele. Mas quando ela ouviu falar que eu era professor, uma tarde ela veio à minha casa com sua mãe.
Foi assim que descobri que naquele belo corpo vivia uma alma que eu sempre procurei, mas nunca pude encontrar. Ensinei a escrever, contar e outros conhecimentos que desenvolveram o intelecto dela mais e mais. Com o passar do tempo, nosso relacionamento chegou ao último nível. O resultado foi aquele que o senhor já deve ter suspeitado. Ela ficou comigo, definitivamente a partir da Páscoa de 1780. Ela nem descia as escadas. A menos que fosse para ir à igreja, eu sentia como se ela fosse meus olhos e meus sentidos. A cada dia que passava, eu a amava cada vez mais e mais. Ah, meu Deus! E esse anjo falece no dia 4 de agosto de 1782, ao pôr do sol. Eu chamei os melhores médicos, tudo nesse mundo que podia ser feito. Por favor, reflita sobre isso, caro amigo, e me permita encerrar aqui. Não me é possível continuar mais. Georg Christoph Lichtenberg. Senhores, infelizmente tivemos que mais uma vez testemunhar as lamentáveis aflições que são ocasionadas nos planetas pela morte. Um fenômeno em si muito interessante, mas que é desconhecido por nós. Poderemos atravessar algumas dificuldades para voltar a colocar o Sr. Lichtenberg novamente em foco. Convoco o Sr. Peka a falar sobre suas observações. Honrados senhores, acredito falar por todos quando digo que estamos convencidos de que a solução para o nosso problema está mais próxima do que pensávamos. O Sr. Lichtenberg parece ser uma pessoa infeliz. Não por causa das circunstâncias exteriores que o mantêm em Göttingen, nem por sua disposição interior que fez dele um hipocondríaco, mas simplesmente por sua aparência. Os senhores devem ter notado, ele tem uma corcunda. Agradecemos o Sr. Peka por suas claras e oportunas observações. Se ele realmente tem razão, e se esse corcunda é incapaz de entusiasmo, é algo que deveríamos examinar com maior detalhe. Isso acaba de chegar de Vênus. Lichtenberg está escrevendo poemas e até recitando. Essa deve ser uma oportunidade muito bem-vinda para utilizar o nosso parlamônio. Devemos escutar o início desse poema e então traduzi-lo para a música. Silêncio, por favor. E se de repente o sol não voltasse mais? Eu pensava com frequência quando acordava na noite escura e ficava feliz quando finalmente via o nascer do dia. Essa sensação, pensei, que não te força ou ilude e que te permite esse indescritível conforto, deve certamente vir desse espírito. E ele te diz bem alto que agora tu estás, pelo menos, pensando corretamente. Falei para mim mesmo: não perturbe com a culpa esse pedaço de paraíso dentro de ti. O que mais esperas da música celestial, se não essas observações? O que é a harmonia dos planetas, além da expressão dessa certeza? Que o espírito recebe inicialmente com uma explosão de encantamento e paulatinamente... Que cortejo fúnebre imponente! Agora a ponta da procissão chegou. Logo a música vai parar e a situação vai ficar mais séria. Daí eles começarão os discursos. Olhe para onde estou apontando. O senhor sabe o que é aquilo? A janela dele, do seu quarto, ele viu o local do seu túmulo. Isso é o que eu chamo de estar sempre preparado. Agora é abaixar no caixão para o fundo do túmulo. De qualquer maneira, a procissão fúnebre está bem bonita. Se o senhor se lembrar do funeral de Birger, onde... Honradíssimos senhores e senhoras de luto, em especial os honoráveis representantes da universidade, assim como os bons cidadãos da cidade de Göttingen.
Declaro aberta a última reunião do Comitê Lunar para Pesquisa da Terra. Uma reviravolta do destino fez com que o nosso objeto de pesquisa, o professor Lichtenberg de Göttingen, morresse antes que pudéssemos finalizar nosso trabalho. Caros senhores, o fato de que o homem não é feliz certamente foi confirmado. Porém, tiramos conclusões precipitadas a partir disso. Nós concluímos que ele não chega a lugar nenhum, não evolui. Agora o professor Lichtenberg parece confirmar isso. Eu ouso pôr em dúvida o princípio de nossa pesquisa, que diz que a infelicidade das pessoas não as faz evoluir. Talvez seja a infelicidade aquilo que as impulsiona. Por conseguinte, proponho elevar a cratera número CY2802, onde realizamos nossos encontros, ao grupo daquelas aqui na Lua que se dedicam às tais mentes terrestres que apresentaram muito valor. Clara, pura e pacífica, na luz mágica que ilumina nosso milênio. Lembrando a luz que começa a brilhar dos textos desse Lichtenberg terreno. Assim, nós concluímos a pesquisa do comitê, ligando a música celestial.